1 de Pedro, capítulo 5, versículos de 8 até o versículo número 14. Assentados como vocês estão, abram as suas Bíblias. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 até o versículo de número 14. Todos abriram? Irmãos e irmãs, amigos e amigas, diz-nos o seguinte a palavra do nosso Deus. 1 de Pedro 5, 8 até o versículo 14. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testemunhando de novo que esta é a genuína graça de Deus e nela estáis firmes. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como também meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. A paz ou paz a todos vós que vos achais em Cristo. Até aqui, até o versículo 14. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e amigas, há um ditado popular, e com toda certeza todos nós já ouvimos, todos nós já escutamos, que diz o seguinte: a última impressão é a que fica. A última impressão é a que fica. De certa forma, quando você analisa de maneira mais detalhada, de maneira mais pormenorizada esse ditado, você percebe que existe uma verdade, pelo menos aplicadas, ou pelo menos aplicada a determinados momentos, a determinadas circunstâncias em nossa vida. A última impressão é a que fica. Por exemplo, quando você está assistindo a um filme, por mais que você possa se interessar pelo enredo do filme em si, como ele começa, como ele se desenvolve, mas a grande questão que você quer saber, a grande mensagem que fica para você é o quê? É como ele é terminado, como ele é concluído, como é que se fecha aquele filme. É o mesmo princípio que nós temos também quando nós lemos um bom livro. Por mais que ele venha a ser atrativo, por mais que ele venha a ser interessante, mas a grande questão nossa é como ele vai ser encerrado, é como ele vai ser finalizado. Então, repito, esse ditado popular, de certa forma, tem certa valia. A última impressão é a que fica. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que essa mesma ideia, essa mesma compreensão que nós encontramos nessa carta do apóstolo Pedro, que com a graça de Deus nós estamos finalizando na noite de hoje. Pedro, inspirado por Deus, ele reserva o último capítulo do seu livro, o último capítulo da sua carta, para fazer, meus irmãos, para fazer, meus amigos, várias exortações, várias admoestações para várias classes de pessoas, aquelas igrejas espalhadas na dispersão, tendo como objetivo fechar esse processo de preparação que Pedro desenvolve ao longo de toda a sua carta, para que os irmãos enfrentassem o sofrimento por causa de Cristo, para que os irmãos enfrentassem o sofrimento por causa da palavra de cabeça erguida.
essa é a grande tônica que nós encontramos ao longo da carta de Pedro. Ele fala várias vezes acerca dessa necessidade, ele nos prepara para essa realidade, e na parte final da sua carta, sobretudo no capítulo 5, ele faz várias exortações a várias classes de pessoas, tendo essa finalidade, tendo esse objetivo em mente. Nós vimos que do versículo 1 até o versículo 4, do capítulo 5 de 1 Pedro, ele se dirige aos presbíteros, aos líderes das igrejas. Para quê? Para que, na medida em que eles exercessem os seus ministérios, na medida em que eles exercessem a sua liderança, preparassem os irmãos para o sofrimento por causa de Cristo, para o sofrimento por causa do Evangelho. Versículo 1 até o versículo 4. Mas não só isso, do versículo 5 até o versículo 7, Pedro ele se dirige aos jovens. Em que sentido? Para que os jovens se submetessem à liderança amorosa dos seus líderes e que assim eles fossem preparados para suportar o sofrimento, repito, por causa de Cristo, repito, por causa do Evangelho. Agora, meus irmãos, meus amigos, entre os versículos 8 até o versículo 14, de maneira específica, entre os versículos 8 até o versículo 11, Pedro ele se dirige a todos os irmãos, exortando-os, admoestando-os admoestando-os em relação à luta que eles deveriam travar contra o inimigo e o inimigo das suas almas. Então, esse agora é o interesse de Pedro em relação àqueles irmãos, prepará-los através dessas admoestações, prepará-los através dessas exortações para que eles empreendessem as suas respectivas lutas contra o inimigo e inimigo das suas almas. Nós não podemos fugir, meus irmãos, nós não podemos fugir, minhas irmãs, a essa realidade. Existe uma batalha espiritual que está em curso em nossas vidas. Existe um conflito espiritual que enfrenta a Igreja de Cristo aqui na terra. Conforme nós sabemos, nós temos 3 inimigos básicos com os quais nós sempre conflitamos. Nós temos a nossa própria carne, ou seja, a natureza humana ou a velha natureza. Nós temos o mundo, no que diz respeito ao seu sistema de valores, sempre contrário ao Evangelho, e nós temos o próprio diabo, o próprio inimigo das nossas almas, contendendo em relação a cada um de nós. E é justamente a esta luta, é justamente a este embate que Pedro ele faz menção nessa última parte, nesse último trecho na sua carta. Então, nessa noite de hoje, meus irmãos, nessa noite de hoje, meus amigos, eu queria que nós considerássemos alguns pontos. Eu queria que nós considerássemos algumas verdades em relação a essa luta, em relação a essa batalha, a que nós chamamos de batalha espiritual, que é aquela que nós travamos contra o diabo, que é aquela que nós travamos contra o mundo por se sujeitar ao diabo e que, de certa forma, nos caracteriza como povo de Deus, como povo de Cristo aqui na terra. De certa forma, é dentro dessa luta que acaba se concretizando em nós aquilo que nós estamos estudando na escola dominical acerca da nossa 8ª bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, quando nós vivenciamos essa realidade, então, quando nós vivemos a vida de Cristo, o mundo, o diabo, eles se oporão contra nós para poder nos destruir, para poder desfazer de nós, e é justamente nisto que consiste essa batalha, esse conflito espiritual que nós temos em relação às nossas vidas. É por isso, meus irmãos, é por isso, meus amigos, que o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: a luta do cristão. A luta do cristão. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, o que é que Pedro fala em relação a essa luta? O que é que Pedro fala em relação a essa batalha espiritual? Que, repito, travamos contra o mundo, que, repito, travamos contra o diabo. É o que nós iremos ver, pelo menos em 4 divisões, em 4 pontos que nós encontramos no texto que está diante de nós. Em primeiro lugar,
meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, que nós consideremos a identificação e a estratégia do nosso inimigo. A identificação e a estratégia do inimigo do cristão, do inimigo do crente. E onde é que nós observamos isso? Onde é que nós encontramos isso? Nós encontramos no versículo 8, parte B. Versículo 8, parte B. A identificação e a estratégia do nosso inimigo, do inimigo dos cristãos. Olha só o que Pedro aqui nos fala. Olha só o que Pedro ele aqui nos ensina. Versículo 8, parte B desse verso. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: o diabo, veja, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Aqui nesse trecho, irmãos, aqui nesse trecho, amigos, Pedro, inspirado por Deus, ele nos ensina quem é. Pedro, ele nos ensina quando. Pedro, ele nos ensina como age o inimigo das nossas almas. Se nós pudéssemos aqui resumir, se nós pudéssemos aqui sintetizar esse trecho, nós poderíamos sintetizar justamente dessa forma. Nós poderíamos sintetizar justamente dessa maneira. Pedro nos ensina quem é, quando e como age o inimigo das nossas almas, o inimigo dos cristãos. E quem é o nosso inimigo? Pedro é claro, ele é o diabo. A palavra diabo, utilizada aqui por Pedro, significa literalmente acusador, significa literalmente difamador. É ele, meus irmãos, é ele, minhas irmãs, que se opõe contra nós que somos cristãos, contra nós que somos povo de Deus aqui na terra. É justamente por causa disso que Pedro o denomina de nosso adversário. Ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário, o acusador e o difamador. Então, você tem aqui a identificação de quem? Do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas, do inimigo de todo e qualquer cristão. Mas não só isso, conforme nós acabamos de dizer, Pedro ele mostra como é a tática, qual é a estratégia que esse inimigo, ou seja, o diabo, usa contra nós, que somos povo de Deus, usa contra nós, que somos povo de Cristo aqui na terra. Ele age como um leão, rugindo. E conforme nós vemos, através dessa figura utilizada pelo apóstolo Pedro, o diabo ele procura justamente impor medo a nós, assim como o leão impõe medo às suas presas através do seu rugido. E quando é que ele faz isso? Constantemente. É por isso que o Pedro diz que ele está em nosso derredor. É um constante conflito, é um constante combate que nós travamos contra o diabo e que ele impõe contra nós continuamente em relação às nossas vidas. É interessante, porque quando Pedro ele fala aqui essas palavras, ele se dirige a irmãos da dispersão, de várias igrejas, de várias congregações, irmãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. E perseguidos por quem? Pelo Império Romano, na pessoa do seu imperador. Instrumento do diabo para poder prejudicar, instrumento do diabo para poder fazer mal ao povo de Deus aqui na terra. E o que é que isso nos mostra, meus irmãos? O que é que isso nos ensina, minhas irmãs? Que de fato, que verdadeiramente há uma guerra espiritual em curso. E ela não é nova, ela é antiga. Desde que há povo de Deus, desde que há igreja de Cristo aqui na terra, há também as investidas do diabo, há também as investidas do nosso adversário contra nós que somos povo de Deus, contra nós que somos povo do Senhor aqui na terra. Na verdade, meus irmãos, na verdade, minhas irmãs, se dependesse do diabo em si, com toda certeza, ele já teria nos destruído. Com toda certeza, ele já teria nos fulminado. Porque é esse o seu propósito, essa é a sua finalidade, essa é a sua vontade em relação a cada um de nós.
E ele procura fazer, quer seja de maneira direta, ele procura fazer através de instrumentos, fazer com que a nossa fé se abale, fazer com que nós desistamos do caminho, fazer com que nós abandonemos o Evangelho, abandonemos a palavra do Senhor. E a gente não pode, meus irmãos, a gente não pode, minhas irmãs, esquecer dessa realidade. É por isso que fica como uma aplicação para nós. O quê? A necessidade que eu, a necessidade que você, a necessidade que todos nós temos de não brincarmos com a guerra espiritual que está em curso em relação às nossas vidas. Quando a gente desconsidera esse fato, dessa guerra espiritual, desse conflito que o diabo ele trava contra as nossas vidas, a gente acaba muitas vezes sendo frustrado, a gente acaba sendo derrotado muitas vezes e em muitas circunstâncias em relação às nossas vidas. Na verdade, quando a gente pensa em relação a isso, nas investidas do diabo, na verdade, quando a gente pensa em relação à ação do diabo em nossas vidas, pelo menos duas atitudes, meus irmãos, pelo menos duas posturas, minhas irmãs, a gente deve evitar. São dois extremos. A gente não pode subestimar a ação do diabo contra nós, como se ele não existisse, como se ele não se empenhasse para destruir as nossas vidas, e a gente também não pode supervalorizar as ações do diabo como se elas fossem mais poderosas do que Deus, como elas fossem mais poderosas que o Senhor. Não. São dois extremos errados, são dois extremos equivocados. A gente precisa sim entender, conforme nós falamos, que existe sim uma guerra espiritual em curso, mas essa guerra ela é travada diante dos meios que Deus nos disponibiliza para isso, na certeza e na sua soberania em relação às nossas vidas. Então, que nós não brinquemos, meus irmãos. Então, que nós não brinquemos, minhas irmãs. Às vezes, a gente passa desapercebido em relação a esse fato. E às vezes a gente não considera que, espiritualmente falando, nós temos um inimigo e que ele procura constantemente minar a nossa fé. Ele procura constantemente nos desviar do caminho do Senhor. Ele procura constantemente fazer com que a igreja de Cristo ela venha a ser, de uma forma ou de outra, prejudicada nesta vida. E nós, como integrantes dessa igreja, e nós, como componentes do exército de Cristo, nós precisamos estar apercebidos desse fato, apercebidos dessa realidade. Então, em primeiro lugar, em relação a essa luta cristã, o que é que nós temos aqui? Nós temos a identificação do nosso adversário, ou seja, o diabo, e nós temos a sua estratégia contra nós: rugir, nos impor medo, para que assim a gente fique amedrontado e fuja dos caminhos de Deus, e fuja dos caminhos do Senhor, e ele faz isso constantemente, porque ele está em derredor em relação às nossas vidas. Mas aí fica a pergunta, mas aí fica a indagação: só há esse ponto, só há essa verdade em relação à luta que o cristão ele tem aqui nesta vida? Não. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, o que é que nós encontramos? O que é que nós observamos nesse trecho que nós temos diante de nós, que trata acerca dessa luta do cristão? Em segundo lugar, nós temos as armas do cristão. Em segundo lugar, nós temos as armas do cristão. Considere comigo, versículo 8, parte B, e todo o versículo 9. Versículo 8, parte B, e todo o versículo 9. As armas do cristão. Diz o seguinte a palavra do Senhor: sede sóbrios e vigilantes. Parte inicial do versículo 8. Agora versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O que é que nós temos aqui nesses dois trechos? O que é que nós encontramos aqui nesses dois versos? Pedro, meus irmãos, Pedro, meus amigos, nos mostrando o arsenal, nos mostrando as armas que nós temos ao nosso dispor, que nós temos à nossa disposição. Para quê? Para guerrear. Para quê? Para lutar contra o nosso adversário, para lutar contra o nosso inimigo, que, conforme nós vimos, é o diabo. E aí nós podemos perguntar: quais são então essas armas?
E aí nós podemos nos perguntar, quais são então esses recursos que nos são dados, que nos são disponibilizados por Deus, para que nós possamos enfrentar com a sua graça e enfrentar o inimigo das nossas almas? Essas armas, elas são vistas através de 3 atitudes. Essas armas, elas são vistas através de 3 posturas que nós devemos ter em relação às nossas vidas. Em primeiro lugar, a primeira arma, sobriedade. Em primeiro lugar, a primeira arma, sobriedade. É por isso que Pedro diz, sede sóbrios. É uma ordem que ele está dando. Sede sóbrios. Na prática, meus irmãos, na prática, minhas irmãs, significa dizer que nós devemos ter um correto discernimento espiritual sobre a nossa vida, enquanto povo de Deus e enquanto povo de Deus aqui na terra. Quando Pedro nos exorta a sermos sóbrios, na prática ele está nos exigindo justamente isso. Tenham um discernimento correto, tenham um discernimento equilibrado sobre as vossas vidas em termos espirituais aqui na terra. Quem nós somos em Cristo Jesus? Qual é o nosso objetivo como povo de Deus? Que função eu devo desempenhar como filho do Senhor aqui na terra? Quais são os inimigos que me espreitam ao longo da minha caminhada? E por aí vai. Então, é este discernimento, é esta compreensão, é esta sobriedade que deve estar presente na nossa vida, para que assim nós possamos lutar, para que assim nós possamos lutar contra o diabo, que é o nosso inimigo. Quando nós perdemos, irmãos, irmãs, o entendimento acerca dessas coisas, nós nos tornamos presas fáceis para o diabo. Infelizmente a gente encontra isso. Infelizmente a gente percebe isso na prática, na vida de algumas pessoas. Elas não têm esse discernimento espiritual, não sabem o que são, não sabem para que estão aqui, não sabem para onde vai. E aí o diabo usa essas dúvidas para quê? Para semear desesperança, para semear falta de fé, para desestimular os crentes na sua caminhada, na sua jornada cristã. E ele é, meus irmãos, ele é, minhas irmãs, estrategista nesse sentido. Ele nos conhece, ele não é onisciente como Deus, mas ele tem um perfeito conhecimento de quem nós somos, as nossas fraquezas, as nossas debilidades. E quando nós não temos essa sobriedade, ele vai investir contra nós para desestabilizar a nossa fé e estar sempre infundindo a desesperança, o desestímulo, para que a gente não prossiga na nossa caminhada cristã. Então, precisamos lutar contra o diabo? Sim. Essa luta está em curso? Sim. E o que é que se exige de nós primeiramente? Que nós sejamos sóbrios, que hajamos com sobriedade. Mas somente isso? Não. Existe uma segunda arma. É somente isso? Não. Existe uma segunda atitude. Ou seja, nós precisamos, contra o diabo, sermos vigilantes. Precisamos de vigilância. É por isso que Pedro diz, sede sóbrios, e ele prossegue, sede vigilantes. Ser vigilante nesse sentido, ou seja, no sentido espiritual, ser vigilante dentro disto que o apóstolo Pedro está aqui nos ensinar, significa, meus irmãos, significa, minhas irmãs, estar atento, prestar atenção a todos os perigos, a todas as ameaças espirituais que nos rodeia, quer seja como crentes, quer seja como povo de Deus aqui na terra. Uma vez que o diabo, ele intenta contra nós constantemente, até porque ele está sempre ao nosso derredor, e ele procura nos abater, nós precisamos, meus irmãos, nós precisamos, minhas irmãs, considerar e transformar essas ameaças que muitas vezes nós sofremos em um motivo para estarmos atentos. Quais são as áreas em que nós somos mais suscetíveis a errar? Quais são os aspectos da nossa vida onde a gente tem uma fraqueza maior e não conseguimos resistência contra as tentações em relação às nossas vidas? Em que áreas o diabo procura me derrubar em termos espirituais? Então, essa vigilância, meus irmãos,
essa vigilância, minhas irmãs, que nós precisamos em relação à nossa vida. Primeiramente, a nossa vida em termos individuais. Posteriormente, a nossa vida como povo de Deus, como igreja sua aqui na terra. É por isso que a vigilância, ela complementa a sobriedade. A sobriedade é você ter consciência de quem você é e o que deve fazer em Cristo Jesus. A vigilância é você estar atento. Para quê? Para que as tentações não lhe venham derrubar, para que as tentações não lhe venham lhe frustrar na sua caminhada cristã. É o segundo recurso, é a segunda arma que eu, você, todos nós precisamos utilizá-la nesse conflito, nessa batalha espiritual que nós temos e temos contra o inimigo das nossas almas. E aí você pode se indagar, e aí você pode se perguntar, além da sobriedade, além da vigilância, há algum outro recurso? Há alguma outra atitude? Há alguma outra arma que eu devo usar na minha guerra e conflito com o diabo? Sim, Pedro diz, firmeza. Em terceiro lugar, firmeza, conforme nós vimos no versículo 9, resistir-lhe firmes na fé. Resistir-lhe firmes na fé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante das investidas do diabo contra nós devemos fazer o quê? Nós devemos revidar, nós devemos nos opor contra os seus ataques, devemos nos comportar de maneira firme, como uma rocha. Na verdade, essa é a ideia da palavra firme que nós temos aqui, é você se comportar, é você se colocar como uma rocha segura, firme, inabalável, quando o diabo se opor contra você, quando ele atentar em relação à sua alma. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso tendo cuidado com a nossa fé. É por isso que Pedro diz, resistir-lhe firmes na fé. A fé, a qual Pedro aqui faz menção, aponta pelo menos para duas coisas. Em primeiro lugar, para a confiança que nós temos internamente, para a confiança que nós temos nos nossos corações, de quem é Cristo, aquilo que Ele faz por nós, a salvação que Ele adquiriu para cada um de nós na cruz do Calvário. Quando nós temos firmeza nessa área, quando nós temos convicção nesse aspecto, o diabo vem, tenta nos derrubar, mas nós conseguimos ficar de pé, conseguimos estar firmes. Em segundo lugar, essa fé que deve fazer com que nós nos firmemos tem a ver com a crença que nós devemos ter nas doutrinas, nos ensinos, nas verdades que nós encontramos na palavra de Deus, que nós encontramos na palavra do Senhor. Por quê? Um dos seus recursos é justamente colocar dúvida em nós em relação à palavra. É assim que Deus verdadeiramente disse, como Ele usou na sua tática lá no Jardim do Éden. Então, é esse o conselho que Pedro aqui dá aos cristãos. Resistam de maneira sólida, resistam de maneira firme na fé, na confiança de quem é Cristo e a sua salvação, na fé, na confiança das verdades que nós encontramos na palavra de Deus, que nós encontramos na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, diante disso, o que é que Deus espera de nós? Diante disso, o que é que Deus aguarda de nós? Que nós não fiquemos que nós não fiquemos na defensiva quando o diabo se opor em relação às nossas vidas, quando o diabo procurar nos derrubar em termos espirituais. Infelizmente, muitas vezes acontece muito isso nas nossas vidas. A gente fica muito na defensiva, a gente fica muito na passiva, simplesmente esperando os seus ataques contra nós, simplesmente esperando as suas tentações contra nós. Não, meus irmãos, precisamos contra-atacar. Como? E tendo sobriedade. Como? Sendo vigilante. Como? Estando firme. Para quê? Para quando ele intentar contra as nossas almas, respondermos através dessas armas e assim podermos nos portar de maneira firme, de maneira inabalável na nossa fé e na nossa confiança em relação ao Senhor. Então, essas são as armas. Esses são os recursos que Deus disponibiliza a todo e qualquer salvo, a
todo e qualquer crente em Cristo Jesus. A guerra é real? Com certeza. Ele está constantemente querendo nos derrubar, não resta a menor dúvida. Muitas vezes usa até instrumentos para isso, sim. E o que fazer? Sejamos sóbrios. E o que fazer? Sejamos vigilantes. E o que fazer? Que possamos resistir firme na nossa fé, na nossa confiança de quem é Cristo e nas verdades que nós encontramos na palavra de Deus, que nós encontramos no Evangelho. Então, aqui nós nos deparamos com o segundo aspecto da luta do cristão, ou seja, as armas que nós temos à nossa disposição. Mas não só isso. Quando a gente segue aqui nesse trecho, quando a gente segue aqui nessa passagem, em terceiro lugar, nós encontramos os resultados da luta do cristão. O que é que acontece quando nós, seguindo a palavra de Deus, o que é que ocorre quando nós confiamos na graça do Senhor, lutamos e vencemos o inimigo das nossas almas? Quais são os resultados? Quais são os efeitos? Pedro fala um pouco disso no versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vejam aqui o que nos diz a palavra de Deus. 1 de Pedro 5,10. Diz o seguinte: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, veja, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, o que é que nós temos aqui? Os efeitos. O que é que nós temos aqui? Os resultados. Quando nós lutamos, usando as armas de Deus contra o inimigo das nossas almas. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que todos esses resultados que nós encontramos aqui, e que eles são elencados no versículo 10, eles são promovidos pelo próprio Deus, para com as nossas vidas, para com cada um de nós. Deus, movido por graça, Deus, movido pelo seu favor imerecido, Ele promove, Ele nos concede essas bênçãos, esses resultados na nossa vida. Repito, quando nós travamos esse combate, quando nós travamos essa luta contra o inimigo das nossas almas. E quais são de maneira específica esses resultados? Quais são de maneira específica esses efeitos? Em primeiro lugar, o aperfeiçoamento. Em primeiro lugar, o aperfeiçoamento. É por isso que Pedro diz, quando ele fala, vos há de aperfeiçoar. A palavra aperfeiçoar, que Pedro usa aqui, significa tornar ajustado. A palavra aperfeiçoar, que Pedro usa aqui, significa completar. A ideia que essa palavra transmite é de algo que vai aperfeiçoando, é de algo que vai melhorando no decorrer do tempo. É assim que acontece, meus irmãos, quando nós somos provados. É assim que acontece quando nós somos atribulados. É assim que ocorre quando o diabo ele atenta contra nós e nós respondemos através das armas de Deus. A gente vai se aperfeiçoando em termos espirituais. Deus ele vai moldando o nosso caráter. Deus ele vai completando aquilo que nos falta, para que a gente possa estar amadurecendo, para que a gente possa estar desenvolvendo a nossa salvação. A luta em si não é boa, mas aquilo que ela gera é positivo, porque Deus usa esse embate, Deus usa essa luta para estar nos aperfeiçoando em termos espirituais. E é justamente isso que acontece na nossa vida. Quando a gente é provado, quando a gente é atribulado pelo diabo, a primeira coisa que a gente faz é recorrer a Deus e a sua palavra. E na medida em que a gente faz ou age dessa forma, se comporta dessa maneira, a gente vai vendo aqueles aspectos em que a gente precisa aperfeiçoar, aqueles aspectos em que a gente precisa melhorar nas nossas vidas. Então, é esse aperfeiçoamento ao qual Pedro ele faz menção no trecho que nós temos diante de nós. Então, é o primeiro resultado.
da nossa luta, do nosso conflito contra o inimigo das nossas almas. Deus, ele vai nos aperfeiçoando. Mas somente aperfeiçoando? Não. Em segundo lugar, Deus também ele vai nos firmando. Firmeza é um segundo resultado. É por isso que Pedro diz: ele mesmo vos há de aperfeiçoar, e ele segue, firmar. É interessante aqui nós observarmos o significado da palavra firmar. Significa fixar, significa estabelecer, significa suportar. Transmite a ideia de algo que está firmado em um lugar sólido, em um lugar firme. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa maravilhosa. Esse firmamento, essa firmeza que Pedro aqui menciona, transmite justamente essa ideia de nós estarmos fixos, de nós estarmos seguros em um lugar sólido. Então, é assim que Deus faz, meus irmãos. É assim que Deus trabalha, minhas irmãs. Ele permite que as provas pelas quais nós passamos produza uma fé segura, produza uma fé firme, produza uma fé inabalável em relação às nossas lutas, em relação às nossas vidas. Então, quando nós estamos em meio às tribulações, quando o diabo está nos acossando com as suas perseguições, o que é que a gente faz? Busca a Deus. O que é que a gente faz? Se socorre em Deus. E na medida em que a gente age dessa forma, na medida em que a gente procede dessa maneira, Deus ele está afirmando a sua fé em nós. Louvado seja Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Até nisso Deus é sábio, quando Ele permite as nossas lutas, os nossos conflitos espirituais. Ele permite para o nosso bem, Ele permite para o nosso desenvolvimento, para gerar em nós aperfeiçoamento, para gerar em nós firmeza. Mas não só isso, não só isso. Em terceiro lugar, um terceiro resultado do nosso conflito, da nossa luta espiritual, é fortalecimento. Fortalecimento. É por isso que aí no final do versículo 10 nós temos: vos há de fortalecer. Vos há de fortalecer. A palavra fortalecer que Pedro usa aqui significa literalmente encher de força, mas encher mesmo, completamente, encher mesmo, plenamente. Então, ela está relacionada ao fortalecimento espiritual que Deus nos dá, que Deus nos concede, quando o diabo está atentando contra nós, para que nós possamos resistir na nossa fé, na nossa confiança em Deus, conforme nós vimos no ponto anterior. Então, em meio às nossas lutas, meus irmãos, em meio às nossas batalhas, minhas irmãs, contra o inimigo das nossas almas, que Deus nos dá força, que Deus nos dá sustento, que Deus nos dá perseverança, para que nós nos mantenhamos firmes contra as armadilhas do diabo em relação às nossas vidas. Que Deus maravilhoso, que Deus grandioso. Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos suprindo, Ele não nos deixa só, jamais, jamais. Ele não nos deixa à solta para as feras, jamais. Ele fortalece, nos enche de força, mediante a fé, para que nós nos portemos e nos portemos varonilmente. Então, de um lado você tem o aperfeiçoamento, do outro lado você tem a firmeza, do outro lado você tem o fortalecimento. Mas não só isso. Em quarto lugar, nós encontramos aqui a fundamentação como quarto resultado da nossa luta, da luta que nós empreendemos como cristãos. É interessante aqui nós chamarmos a atenção para o significado da palavra fundamentar. Literalmente falando, significa alicerçar. Literalmente falando, significa fundamentar. Ela traz a ideia de você estar lançando um alicerce, sobre o qual você vai construir algo. Então, é justamente isso também que Deus ele opera na nossa vida. Ele vai lançando o alicerce espiritual, para que sobre ele nós possamos colocar a nossa fé. Não qualquer fé, mas uma fé firme. Não qualquer fé, mas uma fé vigorosa. Para quê? Para que a gente possa estar inabalável no caminho do Senhor aqui na terra. Então, é assim, meus irmãos, é dessa forma, minhas irmãs, que Deus trabalha na nossa vida. O diabo vem contra nós, usamos as armas de Deus, vencemos pela sua graça,
E Deus ele vai alicerçando a nossa fé, arraigando ainda mais, nos tornando inabaláveis em Cristo Jesus, para que assim nós perseveremos e perseveremos na nossa caminhada enquanto cristão, enquanto povo de Deus aqui na terra. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente deve enxergar com bons olhos as provações, as tribulações, as tentações que o diabo lança contra nós ao longo da nossa jornada cristã, no seu intento de nos derrubar, no seu intento de nos fazer fracassar. Deus o reverte para que através dessa luta nós possamos não só nos fortalecer, mas também nos fundamentar, nos fixar, para que assim também nós possamos nos aperfeiçoar e dessa forma possamos progredir na nossa jornada cristã. Quando a gente tem essa perspectiva da vida, é uma coisa tão fascinante. Quando a gente tem essa perspectiva da nossa vida com Deus, é uma coisa tão maravilhosa, porque a gente sabe, ao longo da nossa caminhada não é fácil. A gente se depara com vários instantes, a gente se depara com vários momentos, onde você vê o mundo vindo contra você, o diabo também lhe tentando, mas aí você tem essa percepção, é a luta que Deus está proporcionando. Para quê? Para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortalecer, para nos fundamentar, e assim a gente possa cada vez mais caminhar seguro na nossa fé e na nossa confiança com o Senhor. Talvez seja por isso que os nossos irmãos do passado perseveraram tanto, inclusive quando foram solapados pelas perseguições nas suas vidas. A gente viu, inclusive, hoje pela manhã, exemplos como o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o próprio Silas, que escreve essa carta. Mais adiante a gente vai mostrar pessoas que, não obstante estarem sendo perseguidas, pessoas que, não obstante estarem sendo escarnecidas, pessoas que, não obstante estarem sendo oprimidas pelo mundo, responderam com perseverança, responderam com fé, responderam com confiança. Por quê? Porque elas entenderam que tudo aquilo ali que se passava em suas vidas servia no fundo, para o crescimento espiritual das suas almas. Então é assim, meus irmãos, é assim, minhas irmãs, que nós também devemos enxergar. A gente vive num mundo cada vez mais hostil ao Evangelho. A gente vive num contexto cada vez mais inimigo às coisas de Deus. Basta você viver a palavra, basta você pregar o Evangelho, basta você ter o propósito de servir a Deus, de andar em santidade, você vai ver as consequências que isso vai gerar na sua vida. E essa é a luta que nós travamos. Para quê? Para que nós sejamos fundamentados, fortificados, aperfeiçoados, firmados, e assim cresçamos e cresçamos para a glória de Deus. Então, aproveite, meu irmão, aproveite, minha irmã. A luta é fácil? Não, ela é dolorida. A luta é difícil? Com toda certeza, mas veja o que Deus promove através dela. Veja o crescimento espiritual que Deus proporciona a cada um de nós. Veja o salto de qualidade na nossa fé que Deus promove na nossa vida. Então, quando você vislumbra tudo isso, você consegue enxergar com bons olhos as lutas, as dificuldades que a gente atravessa ao longo da nossa jornada aqui na terra. Então, no primeiro momento, o que foi que nós vimos? Nós vimos a identificação e as estratégias que o inimigo das nossas almas, ele opera contra nós. No segundo momento, nós vimos o quê? As armas que nós temos à nossa disposição para lutar contra o inimigo das nossas almas. Em terceiro lugar, o que foi que nós acabamos de ver? Os resultados que essa luta promove em relação às nossas vidas. Mas é só isso? Não. Em quarto lugar, nós temos aqui o propósito da luta do cristão. O propósito da luta do cristão. Veja aí, versículo número 11. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro aqui termina naquilo que a gente chama de doxologia, ou seja, uma expressão de adoração a Deus. E é interessante porque nessa doxologia que Pedro usa aqui no versículo 11, ele aponta para algo bem específico. Ele aponta para algo bem peculiar, que nós só encontramos em Deus, que nós só encontramos com o Senhor, e que faz toda a diferença na nossa luta cristã aqui na terra. E o que é que Pedro menciona? O que é que Pedro fala? O domínio que Deus exerce, não por um período de tempo, não por um longo tempo, mas como ele diz aqui, pelos séculos dos séculos.
Então, é nessa perspectiva, meus irmãos, que nós lutamos. Dentro dessa consciência que nós temos de Deus estar dominando todas as coisas. Com que propósito? Dele Deus ser glorificado, dele Deus ser honrado através das nossas vidas. E é isso que na prática acontece, é isso que na prática ocorre quando a gente trava o nosso embate espiritual contra o inimigo das nossas almas. Quem nos dá as armas para que a gente possa lutar? Deus. Quem nos fortalece para que nós possamos lutar? Deus. Quem recebe a glória quando nós vencemos essa luta? Deus. Tudo é para Ele e por Ele. Nosso objetivo de vida é glorificá-lo. E até nisso a gente cumpre o nosso objetivo de vida aqui na terra. Deus nos fez, meus irmãos, Deus nos fez, minhas irmãs, para a glória do seu nome. Dentro daquele princípio que o apóstolo Paulo falou: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Envolve as nossas lutas, envolve as nossas tribulações, envolve as nossas opressões, envolve as armadilhas que o diabo muitas vezes lança sobre a nossa vida, para nos derrubar, para enfraquecer a nossa fé, para desestabilizar a nossa confiança em Deus. Contudo, mesmo diante desse quadro, humanamente falando, negativo, quando usamos as armas que Deus nos disponibiliza e que Ele promove os efeitos que quer promover em nós, no final de tudo, Ele mesmo, Deus, Ele é glorificado. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que a gente não pode se omitir dessa batalha espiritual que se coloca diante de nós e que tenha certeza de uma coisa: vai se fortalecer cada vez mais, na medida em que a gente se encaminha para a consumação da nossa salvação, onde Deus vai consumar a história da humanidade. Esse embate contra o mundo, esse embate contra as hostes espirituais do mal, eles vão se intensificar cada vez mais em relação à nossa vida. Nós vimos hoje pela manhã, na leitura que nós fizemos, em Mateus 24, Cristo fez essa promessa, e por isso Ele disse que nós devemos perseverar até o fim, cada vez mais. Esse mundo que está posto no maligno, ele vai se colocar contra o povo de Deus, ele vai se colocar contra a igreja de Deus, quer seja através de leis, quer seja através de comportamentos, quer seja através de visões, e essa luta todos nós vamos ter que travar. Do contrário, a gente vai apostatar da fé, do contrário, a gente vai abandonar o evangelho, e não é esse o propósito que Deus tem para nós, muito pelo contrário, é o propósito dele ser glorificado na nossa vida. Quando nós resistimos, quando nós persistimos, quando nós usamos as suas armas, e Ele nos auxilia nesse conflito, para que depois recebamos a vitória. Então, não perca a oportunidade, meu irmão, não perca a oportunidade, minha irmã. Viva o Evangelho na sua integralidade, viva o Evangelho em toda a sua extensão. Não se amedronte com as ameaças, com as indiferenças, com as perseguições, com os problemas que porventura você vai gerar na sua vida quando você assumir um compromisso de ser fiel a Cristo. Não, jamais. Como dizia pastor Armando, eu e Deus somos maioria. Então a gente tem que ter essa perspectiva, a gente tem que ter essa visão. Eu e Deus somos maioria. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus estará comigo, Ele não vai me abandonar, e jamais eu vou declinar da minha fé, jamais eu vou declinar da minha confiança em Deus. Então, em relação à nossa luta como cristão, Pedro ele traça aqui esses 4 pontos. Ele identifica o nosso inimigo e as estratégias do nosso inimigo. Ele mostra as armas que nós temos à nossa disposição para lutar contra esse inimigo. Ele aponta os resultados que são gerados na nossa vida quando nós vencemos esse inimigo, e ele mostra o propósito dessa luta, ou seja, glorificar a Deus, exaltar a Deus para todo sempre. E aí, fechando a sua carta, o apóstolo Pedro ele faz algumas considerações finais. Em primeiro lugar, ele mostra o escritor e o portador da sua carta. Quem? Silvano. Aqui nós temos no versículo número 12. Veja aqui o que nos diz a palavra do Senhor. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente,
exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estais firmes. Esse Silvano, para quem não sabe, é o mesmo Silas, que foi companheiro de Paulo na segunda viagem missionária. Por quê? O nome Silvano é o nome latino e o nome Silas é o nome grego, mas é a mesma pessoa que escreveu a carta, no caso, a primeira carta do apóstolo Pedro. Basicamente, Pedro ele fez esse encerramento e que levou a carta como representante de Pedro às igrejas espalhadas na dispersão. E ainda, nessa parte final da carta, Pedro ele mostra o local onde ele redigiu esse livro que nós temos diante de nós. E onde foi que ele redigiu? Na cidade de Roma. Olha só o que nós temos aí no versículo 13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Você pode perguntar, pastor, aqui não tem o nome Roma. Realmente não tem. Tem o nome Babilônia, que é o codinome que Pedro usa da cidade de Roma. O Império Romano ele já estava sendo hostil ao Evangelho, e muitas vezes os escritos, sobretudo os escritos antigos, eles evitavam ser tão claros para evitar também uma perseguição. Então, a Babilônia, a qual Pedro aqui faz menção, ela é um símbolo de tudo que é apostasia, de tudo aquilo que é contrário a Deus, que representava o Império Romano na época, que era o grande inimigo dos cristãos, o grande inimigo da igreja. Então Pedro estava na cidade de Roma e ele escreve essa carta de lá, fazendo menção à igreja, no caso a igreja de Roma, que ele identifica aqui como a igreja de Babilônia. E por fim, o que é que nós temos? A saudação, não qualquer saudação, mas a saudação afetuosa que Pedro faz aos cristãos aflitos. Veja aí, versículo 14, ele fala: saudai-vos uns aos outros com ósculo, ou seja, beijo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. É interessante, né? Essa forma afetuosa como Pedro ele encerra a carta, fazendo menção inclusive ao ósculo, que era um cumprimento normal dentro do mundo oriental antigo, que as pessoas se cumprimentavam, inclusive no caso os homens faziam isso. É claro que ele usa aqui uma linguagem figurada, apenas para mostrar o seu amor, apenas para mostrar o seu afeto em relação àqueles irmãos que estavam oprimidos, que estavam sofrendo por causa da palavra. Então, como que uma palavra final, como que um alívio final, ele deseja a paz àqueles irmãos. Então, aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, nós temos o encerramento da primeira carta do apóstolo Pedro. E aí fica como desafio, e aí fica como lição para cada um de nós que somos crentes, para cada um de nós que somos cristãos. Que desafio! Lutemos, meus irmãos, lutemos, minhas irmãs, pelo Evangelho, mesmo que isso nos leve a sofrer, mesmo que isso nos leve a ser perseguido pelo inimigo das nossas almas, mesmo que isso nos leve a conflitar contra o diabo. Sabe por quê? Porque nós vencemos, porque nós servimos, melhor dizendo, ao Senhor que venceu o diabo. É interessante porque essa é a grande figura que nós temos de Cristo, aquele que triunfou sobre o diabo, aquele que triunfou sobre as hostes espirituais do mal. E quando ele fez isso, quando ele estava na cruz do Calvário, ele venceu todos os seus inimigos, ele venceu todas as hostes malignas. E hoje a gente entra nessa luta, hoje a gente entra nesse embate contra o mundo dentro dessa segurança: o meu Salvador já venceu, o meu Redentor já triunfou, e é no seu triunfo que eu tenho o meu triunfo para a glória do seu nome. Foi por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 37, ele disse que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então, que nós não fiquemos apreensivos, então que nós não fiquemos amedrontados, então que nós não fiquemos desestimulados. O mundo vai vir contra nós? Vai. Na verdade, já está vindo contra nós. O que é que nós devemos fazer? Foquemos o nosso olhar em Cristo, creiamos no só Salvador, creiamos no capitão das nossas almas, que já venceu todas as hostes espirituais. E nós também venceremos, porque nós estamos em Cristo Jesus. Conforme nós falamos, em Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor.
Então, não se importe, meu irmão, não se importe, minha irmã, viva o Evangelho, viva o Evangelho. Se vier adversidades, viva o Evangelho. Se levantar inimigos, viva o Evangelho. Não confie em você, olhe somente para Cristo, aquele que triunfou sobre todos os seus inimigos, e vença-o para a glória do seu nome. Vença os seus inimigos para a glória do seu nome. E aquelas pessoas que ainda não são salvas, aquelas pessoas que ainda não têm a certeza de salvação, o que é que fica de lição? O que é que fica de aprendizado? Voltem-se para esse Cristo, voltem-se para esse Salvador, voltem-se para esse Senhor. Para quê? Para que vocês também possam triunfar no sentido espiritual. O mundo, ele está posto no maligno. O mundo, ele está sujeito à condenação divina. E uma vez que você permanecer neste mundo, no que diz respeito ao seu sistema de valores, isso também irá acontecer com a sua vida. Então, qual deve ser o seu procedimento? Então, qual deve ser a sua postura? Volte para Cristo, liberte-se do mundo, aceite-o como Senhor, aceite-o como Salvador da sua vida e triunfe nele para a glória do seu nome. Então, esse é o desejo, essa é a vontade que nós temos para vocês, para que hoje vocês possam experimentar desta redenção, desta salvação, para a honra e para a glória do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que nós lutemos, seguindo o nosso general, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador e o nosso vencedor. Que Ele nos abençoe. Amém.